pessoal, vamos começar agora a falar sobre a construção de algoritmos. Para construir um algoritmo, a gente vai fazer uma sequência de passos bem definida e explícita. E o que eu estou querendo dizer com explícita é que a gente precisa definir de modo claro, de modo inequívoco, que aquilo tem que ser feito daquela forma. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa instruir para o computador de um jeito que ele conhece. Tá? Para isso, a gente usa as linguagens de programação. Para esse curso introdutório, a gente não vai usar nenhuma linguagem de programação, mas a gente vai usar duas ferramentas que são muito usadas no ensino de programação, que são os desenhos de fluxo e o pseudocódigo, que é como se fosse uma linguagem de programação, mas que usa palavras em português, que usa algumas regrinhas para a gente poder fazer alguma coisa que pareça com código, mas que não seja executável e que também seja muito perto da linguagem que a gente usa no dia a dia. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Eu vou discutir um pouco com vocês esse passo a passo e vou também apresentar um pouco de como funcionam esses fluxos, de como funciona essa linguagem. Tá bom? Então vamos usar essa aula de hoje para poder aprender um pouco também das ferramentas que a gente vai usar daqui para frente. Então, quando a gente vai começar a criar um algoritmo, a gente vai ter que definir quais são as minhas entradas e o que é esperado na saída. Tá? A ideia do bolo. Se eu tenho ingredientes para fazer um bolo, eu espero que na saída venha um bolo. Tá? E no meio tem a receita que vai transformar esses ingredientes nesse bolo. Mas se a gente não sabe exatamente o que a gente espera na saída e a gente não define claramente o que a gente tem na entrada, a gente não consegue criar alguma coisa que faça com que a saída seja esperada. Você não consegue com quiabo e alface fazer um bolo de chocolate. É impossível. Se alguém souber como, até me explica. Mas eu não sei. E eu acredito que o editor também não sabe. Tá bom? Então vamos lá, gente. Quando a gente está criando uma lógica de programação, um algoritmo, a gente tem que focar bastante em entender como transformar a entrada na saída. Só que muitas vezes, até o jeito da gente obter essa entrada faz parte do algoritmo, tá? Não quer dizer que porque aquela entrada está pré-definida, que ela não vai ser consumida pelo algoritmo ou que ela não vai ser obtida durante o algoritmo. Essas entradas elas são definidas para a gente saber quais são os dados que a gente vai obter no processo. Então, se a gente olha o processo de criação de um algoritmo, a gente tem sempre um processo que é esse que está sendo mostrado aqui para vocês. Tem o início, tem a definição das entradas, tem o processamento, tem a saída e tem o final. Vamos pegar um exemplo aqui, que é a gente vai criar um algoritmo que vai mostrar uma mensagem bom dia e o nome de uma pessoa. Se a gente parar para pensar, a entrada aqui é o nome da pessoa. Então, aqui no gráfico, a gente muda um pouquinho e coloca aqui que ao invés de entrada eu tenho o nome da pessoa. E ainda continua o processamento, a saída e o final. E aí eu defino que aqui a minha saída, a minha coisa esperada é bom dia, vírgula, e o nome da entrada, o nome da pessoa que foi feito na entrada. Perfeito? E o processamento é a mágica que vai fazer com que isso aconteça. O processamento, dentro desse quadradinho preto aqui que tem no desenho, ele é pensado bem passo a passo. E o que é esse passo a passo? É mostrar uma mensagem na tela para a pessoa falando que ela precisa do nome, esperar que a pessoa dê a entrada. Depois que a pessoa deu a entrada, que a pessoa digitou lá o nome dela e deu um Enter, você vai pegar esse nome e vai juntar com a mensagem de bom dia e depois disso você vai mostrar na tela o bom dia, vírgula, nome da pessoa. Tá bom? Então, se a gente junta aqui tudo, o nosso fluxo aqui vai ser um início, eu peço o nome da pessoa, eu vou armazenar o nome dessa pessoa, vou juntar o nome dessa pessoa ao texto bom dia, vou mostrar essa frase montada e vou terminar o meu processamento. É só isso. Se vocês perceberem, é um negócio muito passo a passo. É um processo muito passo a passo. Eu preciso pedir o nome da pessoa, eu preciso armazenar o nome da pessoa, aí eu preciso falar para o computador, junta esse texto com o outro e depois eu vou mostrar essa frase. Eu não posso chegar para ele e falar, pede aí e já mostra. Você tem que tomar um cuidado. Você pode até fazer isso quando você conhecer mais de programação, dependendo de algumas linguagens, te permitem fazer com que isso seja mais rápido.
mas ainda assim esse processo internamente acontece no computador. E quando a gente está desenhando os algoritmos, quando a gente está aprendendo a programar, a gente precisa saber que todos esses passos são tomados. Se você não souber o que está acontecendo, se você não conseguir entender esse passo a passo, você não vai conseguir fazer algo que funcione e que consiga resolver o problema. Sempre vai faltar algum passo, sempre vai faltar alguma informação, sempre vai faltar alguma coisa no meio do seu código. E aí vão acontecer os conhecidos bugs, os problemas, ou mesmo os comportamentos inesperados. Perfeito? Então, ter muito cuidado, fazer bem passo a passo de tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão codificando, tudo que vocês estão pedindo para o computador fazer, é vital para construir melhores programas. E para construir os programas que vocês vão usar. Programas mais complexos seguem a mesma lógica. Nós vamos ver agora um código disso e vocês vão ver que o código ele implementa a mesma coisa que tem nesse gráfico, que tem nesse fluxo. Quando vocês perceberem que ele implementa a mesma coisa, vocês vão começar a ver que as instruções para o computador são dadas passo a passo. E, além de ser dadas passo a passo, elas começam a fazer uma sequência lógica. Nós vamos construir programas mais complexos nos baseando nessa ideia simples, de que eu tenho que fazer um comando por vez. Olhando para o nosso código aqui, a gente tem que o início principal, que é a primeira linha aqui, que fala, eu estou começando o meu algoritmo. Vou mostrar, digite seu nome na tela. Vou esperar a digitação e guardar o nome da pessoa. Vou juntar o texto, bom dia, com o nome, e vou guardar em saudação. E vou mostrar o texto saudação. E aí é o final. Eu fiz uma tabela aqui também para mostrar para vocês uma coisa que a gente chama de teste de uso, que é muito útil quando a gente está construindo algoritmo. Um teste de uso, eu sempre listo qual é o comando, o que está aparecendo na tela e o que o computador está guardando de informação naquele momento. Então, se a gente pega aqui aquele programinha que eu criei, vamos olhar o que acontece. Quando eu instruo para o computador para fazer mostrar, digite seu nome, ele vai mostrar na tela, digite seu nome e não vai guardar nada na memória. Quando ele vai para o segundo comando, que é o esperar digitação, não vai ter nada na tela, só o texto digite seu nome e a pessoa vai digitar um nome. E o nome aqui, que eu usei o exemplo como Júlia, vai ser armazenado em nome, como está na linha do texto. Aí eu tenho aqui o meu terceiro comando, que é juntar texto, que ele junta texto bom dia com o nome e guarda em saudação. Isso não tem saída na tela, mas no armazenamento da memória do computador, agora tem alguma coisa chamada saudação com bom dia Júlia dentro. E esse texto bom dia Júlia é que é a nossa nova informação na memória, que ele é o resultado de juntar texto, bom dia e nome, que está sendo armazenado em saudação. E aí eu vou mostrar a saudação. Bom dia, Júlia, aparece na tela e o armazenamento continua, disponível no computador. Nesse momento, acabou o programa. Ele terminou de rodar. O nosso algoritmo está funcionando conforme esperado. E todo esse armazenamento na memória, ele é perdido. Porque ele não precisa mais disso, o algoritmo não precisa mais disso, o algoritmo não está mais rodando, então ele não está mais disponível para você trabalhar com isso. O que é interessante nesse primeiro exercício é a gente entender que estamos criando as coisas bem passo a passo. Estamos fazendo cada coisa no seu momento específico. A gente não pode atropelar o processo. O processo tem que ser simples, o processo tem que ser seguido. A gente agora precisa entender também que o computador, ele vai fazer tudo o que a gente pede, com as instruções que a gente pede, mas principalmente ele também tem passos em que nada acontece na tela. Como vocês podem ver, no segundo e no terceiro passo, nada aconteceu na tela. Você está no máximo digitando alguma coisa, o computador pega isso, ou ele junta o texto para isso, guarda na memória, e não está aparecendo nada na tela, e isso é normal. Porque é a hora que o computador está pensando, bem entre aspas, né? Ele está processando aquele comando e quando ele processa o comando ele não precisa mostrar nada na tela para falar para você estou fazendo. Ele só vai mostrar o retorno. Então esse é um outro passo muito importante, que pessoas que estão começando a programar às vezes têm um pouco de dificuldade de entender, que é, a gente não precisa ter todo o tempo saídas na tela
enquanto algum processo está ocorrendo. Então, dá para deixar claro nesse momento em que existem comandos que dão saída e existem comandos que não dão saída na tela. E ter essa ideia muito clara nos ajuda a entender o quanto um programa está demorando para rodar, o quanto um algoritmo é eficiente, porque quanto mais tempo ele demora sem dar uma saída na tela, talvez ele está preso em algum processo que a gente não definiu direito. Então, essa primeira aula foi a primeira com código, a primeira com algum algoritmo, a primeira com algum desenho. E espero que ela tenha explicado para vocês como construir um algoritmo de um jeito simples. Perfeito, gente? Obrigado!